Olá, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Mais Saúde e hoje falando sobre diabetes mellitus. Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista, e para essa nossa entrevista eu convidei a doutora Adriana Garcia Gabas Miglioli. Doutora Adriana é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e Metabologia. E nessa conversa de hoje, ela vai enfatizar alguns aspectos importantes que a gente tem descuidado, principalmente em relação à questão alimentar. Doutora Adriana, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-la aqui, representando a Sociedade Brasileira de Diabetes e Metabologia, Regional Mato Grosso do Sul. Para a gente conversar, o que é diabetes, doutora? Então, doutor Luiz Ovando, diabetes é o termo para a doença que é a glicemia elevada no sangue, né? Então, toda vez que a nossa glicemia no sangue, ela se eleva por uma alteração ou de produção de insulina ou alteração da função dessa insulina, então nós temos o diabetes, que é o aumento da glicemia. Tá certo. Essa glicemia que a doutora está falando é o açúcar no sangue, viu? Que de uma maneira geral o pessoal aí sabe, né? Isso. É o açúcar no sangue. Isso tem um número, ela vai dizer, vai explicar direitinho. Esse mês de novembro é um mês histórico na questão do diabetes. A senhora tem uma campanha nacional, inclusive. A senhora gostaria de comentar sobre isso? Sim, o mês de novembro é um mês que nós comemoramos mundialmente o mês do diabetes. Por quê? Porque é um mês que nós temos aí o aniversário, no dia histórico, da pessoa que descobriu a molécula da insulina. Então, assim, é um mês comemorado mundialmente porque a partir desse descobrimento nós conseguimos salvar muitas vidas que até então os pacientes que tinham a deficiência desse hormônio era fadado a não ter tratamento. E a partir do momento que se desenvolveu a molécula, esses pacientes então tiveram uma nova perspectiva de vida. É verdade, isso que a doutora está falando é como se fosse assim, indivíduo diabético, principalmente diabético juvenil, né? Sim. O tipo 1, não tem insulina. E se não tem insulina, não vive. Né? O indivíduo emagrecia e morria, se esvaía, vamos dizer assim, em aumento de urese, ou seja, urinava muito e tal. E isso é muito importante, porque foi o mês em que se descobriu, né? A insulina, na verdade, né, no ano lá de 1921, né, e que em comemoração ao aniversário do descobridor, no caso Frederic Banti, foi um indivíduo que recebeu o prêmio Nobel, claro que é de um grande fato, um grande feito, né? Doutora Adriana, me fala uma coisa, quais os números do diabetes? Quando é que eu começo a ficar preocupado? Então, esse ano a nossa campanha aqui no estado é a nossa plaquinha escrito 99. Por que está a campanha em 99? Porque assim, a gente quer chamar a atenção da população que a partir de 99 a gente tem que ir atrás e tentar ver se tem algo errado. Mas o diagnóstico em si são duas glicemias em jejum acima de 126 ou uma glicemia aleatória acima de 200. Então, o 99 é o limite em que, vamos procurar um médico e vamos analisar se realmente tenho ou não diabetes. Algum problema. Sim. Quer dizer que esse 99 é o limite. Todos nós temos que estar trabalhando para ter de 99 para baixo. Em jejum, sim. Em jejum. Se acontecer do indivíduo medir 126, a senhora manda ele repetir. Eu mando ele repetir, avaliar. Se vier de novo. Confirmado, diagnóstico. Diagnóstico de diabetes. Diagnóstico. A senhora falou assim, aleatório seria por acaso. Está passando na rua, vem cá, vamos medir aí a glicose. Isso, deu 200. 200. Diabetes. Diabetes. Porque, independente do horário de refeição, uma pessoa que chega a uma glicemia de 200, ela tem alteração metabólica tanto na relação de produção quanto de ação. E isso está sendo frequente nos dias de hoje, aqui em Campo Grande pelo menos.
A senhora tem visto isso Sim, com frequência? O que acontece? Até esse ano a gente conversou dentro da nossa sociedade para a gente ajudar a população. Assim, não adianta só fazer o diagnóstico. Nós precisamos conscientizar a população, assim, a cuidar após o diagnóstico. Porque o grande problema, doutor Luiz Ovando, é a questão que as pessoas têm muito medo do diabetes. Tudo que eu tenho medo, eu faço de conta que eu não sei, eu escondo. Eu fujo, fujo. não quero saber. Então, e às vezes eu percebo o seguinte, o paciente fala, olha, eu tenho uma glicemia alta, doutora, mas eu não tenho diabetes. Opa, o senhor tem diabetes? Então, não vamos esconder, vamos cuidar. Verdade. Porque o medo parece que engessa as pessoas, elas não tomam atitude para cuidar, elas não tomam atitude para fazer a mudança na vida. E a endocrinologia está aí para ajudar as pessoas para fazer essa mudança. Essa palavra diabetes, ela é tétrica, né? Sim, as pessoas têm muito medo. Realmente falou, não, meu diabetes é emocional, doutor. Eu não tenho diabetes. Então, essa história de emocional é bom o senhor tocar no assunto. Porque assim, o diabetes, ele sobe com os sentimentos de raiva, emoção, ansiedade, porque a gente tem os hormônios contrarreguladores que a gente chama. Então, eu sei que a emoção mexe com a minha glicemia, mas o fato disso ocorrer não significa que esse diabetes é diferente. Ele é um diabetes, ele tem que ser cuidado, tem que ser controlado. Ele está dentro do contexto, né? Tem paciente que às vezes vem e fala assim, doutora, olha, o meu diabetes está tudo bem, porque ele é só emocional. Aí eu falo assim, mas a tua vida não é uma emoção, uma roda gigante, uma montanha russa? Então tem emoção, então a gente tem que cuidar do mesmo jeito. Verdade. A todo momento você está se adaptando, né? Exato. Você vai guiando o carro, alguém freou na frente, subitamente você leva um susto. Essa é uma emoção. E a glicose sobe. Se você se aborrece, as coisas não deram certo, o banco fechou antes de você chegar, é uma emoção. Então a vida é uma emoção, então não tem jeito, você tem que pôr essa glicose para baixo. Tem que controlar. Muito bem. É interessante esse aspecto, porque de uma maneira geral as pessoas falam, não, meu problema é emocional e eu vou dar um jeito de viver aqui como um ermitão e não consegue, né? Não. E acaba tendo emoções e a glicose está sempre elevada e não se verifica. Mas, doutora Adriana, nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar conversando sobre essa questão, inclusive dos números e o que fazer realmente em termos assim. Vamos tentar ver o diagnóstico, como é que está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, né? Os dados, certamente a senhora tem esses dados, para que a gente fique atento. E, na verdade, é uma doença que nos pega de surpresa, nós temos que ter muito cuidado. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso segundo bloco e hoje conversando com a doutora Adriana, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Não é diabetes, eu falei diabetes, né? Tudo bem. É endocrinologia e metabologia. Conversando sobre diabetes mellitus hoje. E nós conversávamos no primeiro bloco sobre a questão do diabetes emocional, essa coisa toda que você já ouviu, e ela citou a questão do número. Doutora Adriana, a gente tem visto que cada vez mais as sociedades, elas puxam para baixo os índices, os valores, né? As metas a serem alcançadas, e a gente vê que cada vez menos a gente consegue. Sim. Né? Tem aumentado a incidência de diabetes na nossa sociedade? Sim, tem aumentado. Já tem uma discussão sobre uma epidemia em diabetes no mundo, não é só no Brasil. Talvez a questão alimentação, sedentarismo, não tem um único fator. Porque assim, já existem catalogados mais de 100 genes que propiciam ao diabetes, principalmente tipo 2. Mas assim, se você colocar assim, por que dessa epidemia mundial? Não se tem um único fator, né? Temos vários fatores, alimentação, estilo de vida e a questão estresse, que hoje em dia às vezes se fala assim, o que é estresse, né? A vida moderna traz com que o ser humano viva sempre mais próximo do limite de capacidade de tolerância, de resoluções de problemas, questões afetivas.
Então, assim, a gente percebe que são vários fatores que levam a essa epidemia mundial. E nós, aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul, não somos diferentes. A senhora comentou sobre a questão do nível, né, no bloco anterior. Com que incidência isso tem acontecido? O consultório tem muito, né? E a senhora falou que tem muitos fatores que acabam levando o indivíduo a desenvolver diabetes, né? Um deles é o sedentarismo, obesidade, excesso de alimento, estresse, enfim. Em que nível está essa porcentagem, assim? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, de uma maneira geral? Em média, em 18% da população geral, mas o que a gente até no intervalo conversou, e é importante a gente colocar, que existe uma tendência um pouco maior do índice em mulheres ser mais alto, pela questão de gestação, que é um fator de sobrecarga no organismo, então a mulher tem a menopausa, a própria menarca, né, que é a primeira menstruação na menina, a alteração hormonal feminina lá na adolescência, ela é muito mais, vamos dizer, montanha-russa do que no menino. Então existe uma sobrecarga desse organismo desde a adolescência. Então a gente tem um índice, e tanto é que a ISBEM Nacional esse ano trouxe a questão do transtorno alimentar na mulher diabética como tema, por ser e por termos um índice maior de transtornos alimentares dessa mulher diabética. Explica para nós o que é esse transtorno alimentar hoje, né? As pessoas alimentam adequadamente ou não? Olha, existem dois extremos hoje de alimentação. Aquela pessoa que não se importa com a alimentação, que não tem nenhum cuidado em relação a gorduras e etc. Isso é ruim. Mas existe um outro extremo hoje em que a pessoa zera absolutamente a gordura, zera carboidrato. Existem algumas dietas que você percebe que para a pessoa diabética ela não é adequada. Porque a pessoa diabética, se ela não usar um tipo de carboidrato, não estou dizendo açúcar, estou dizendo um carboidrato complexo, ela pode consumir músculo. Então, às vezes você pega paciente que fala, olha, eu estou bem cuidado, doutora, super bem cuidado. Eu não quero tomar medicamento nenhum e estou com a glicemia normal. Como que é a tua dieta? Eu não como nada de carboidrato. Como assim? Então, dá uma fraqueza muscular, porque o organismo vai pegar a energia, a atrofia da musculatura. A gente sabe que o organismo faz isso. Bioquimicamente existe essa rapidez na busca da energia pelo músculo. Então, o paciente diabético, ele não deve se fazer uma dieta sem orientação adequada, porque o tirar o carboidrato totalmente não é adequado. O que nós devemos tirar? Açúcar e gordura. Isso sim. Isso a gente deve. E sempre que possível, uma atividade física. Às vezes a gente pega o paciente e fala, doutor, eu tenho problema no joelho, eu tenho problema assim, assim, assado, não posso fazer exercício. Eu falo assim, olha, vamos ligar para o ortopedista, eu sempre falo assim, vamos ligar para o ortopedista, vamos ver que tipo de exercício você pode fazer. Porque no diabetes, se eu não conseguir mexer com as pernas e eu mexer com os braços, eu já estou ativando o meu consumo de glicose. Se eu não posso caminhar, mas eu posso fazer um exercício na água, eu já estou abaixando meus índices glicêmicos. Está se mexendo. Está se mexendo. Vocês veem o seguinte, a doutora falou que tem muitas causas do diabetes. Ela citou a questão do estresse, a questão do envelhecimento. Nós não podemos esquecer isso, né? O pessoal fala de envelhecimento, melhor idade e tal. Eu sempre digo que tem uma série de outras questões que eu não vou colocar aqui, mas só não envelhece quem morre, né? E se você envelhece, você vai pagar o preço do envelhecimento. Eu digo sempre que envelhecimento é um sobrevivente da luta. E, claro, você tem mais experiência, mas também desgastou mais e tem alguns riscos. É a questão, por exemplo, do excesso de alimento, é a questão da conspiração contra o exercício, tudo isso que ela colocou, né? E que é preciso você fazer a dieta sob orientação. Ela citou o fato do extremo, daquele que não come absolutamente nada de carboidrato, e a glicose é um carboidrato, e que tem aquele outro que não faz nenhuma questão de guardar uma certa observação dietética, né? Agora, se você vai para um extremo, como não comer nada, ela disse assim, você consome a musculatura, o organismo precisa de energia.
A energia é a razão da vida, ou seja, vida igual a energia, energia igual a vida. Se você não tem fonte energética, que é a glicose o grande, vamos dizer assim, provedor da energia, ele vai na gordura, ele vai no músculo e você vai atrofiando. Isso não é bom, é o que ela está alertando.